Pode ir para orto com essa perda óssea? Essa é a dúvida deste caso clínico. Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Pério Diária, que fala dessa periodontia de todos os dias, acessível inclusive aos clínicos. E o objetivo é a gente conseguir transpor essa periodontia para uma forma mais compreensível, para que todo mundo consiga aplicar ou entender até onde a periodontia pode ir. Esse caso chegou porque um ortodontista me encaminhou, tirou uma radiografia e achou curiosa essa perda óssea. A pergunta do ortodontista é: olha, achei estranha essa perda óssea, isso aqui pode ir para orto? Em outras palavras, quem faz ortodontia fica perguntando: e aí, será que se eu começar um movimento ortodôntico, esse dente não vai cair e o paciente vai ficar muito aborrecido comigo porque eu perdi o dente? O que acontece? Como é que é isso? Enfim, nós da periodontia fazemos uma coisa chamada parecer periodontal, que é um parecer mesmo, é uma avaliação com olhos da periodontia com a finalidade de orto. A primeira coisa que a gente tem que começar a ver quando a gente vê um tipo de lesão é o todo. Pois bem, vamos olhar a radiografia panorâmica. E no todo, o que a gente começa a procurar é se a gente tem sinais de rarefação óssea interproximal. Óbvio, nós vamos fazer o exame clínico daqui a pouco. Mas veja, um aspecto de laminadura interproximal é extremamente positivo. Olha a laminadura aqui, olha a laminadura aqui, olha a laminadura aqui, na maxila é um pouco menos, mas vocês estão vendo que tem um bom nível ósseo. Quantos anos tem esse paciente? Esse paciente tem em torno de 50 anos. Então, olha só, tem um bom nível ósseo no superior. Isso significa que este paciente não tem doença periodontal, não é um paciente suscetível à doença periodontal. Ele tem uma perda óssea aqui e essa perda óssea tem uma causa e a gente vai investigar essa causa. Bem, poderia acontecer também dele ter uma periodontite localizada. Isso também existe. Isso se chamava na antepenúltima classificação de periodontite juvenil localizada, que era um tipo de periodontia que acometia pessoas jovens, principalmente nos dentes anteroinferiores, superiores e primeiros molares. E isso depois foi chamado de periodontite agressiva e hoje é chamada só de periodontite, mas conforme a velocidade da progressão. Então, passamos a acompanhar o exame clínico. Vamos ver o paciente. De uma forma geral, esse paciente tem bom controle de placa, tem um pouquinho de cálculo aqui, mas a sondagem, aí o que a gente faz? Sonda tudo, tá? Não adianta só sondar o lugar que tem problema. Isso aqui é uma sonda Carolina do Norte, PCPUNC 15, e ela tem marcações de 1 em 1 milímetro, e aqui ele dá 5 milímetros, aqui dá 10 milímetros e aqui dá 15 milímetros. Eu adoro essa sonda. E sonda periodontal, idealmente é interessante comprar as importadas, tá? Para quem pergunta. Porque as nacionais, algumas são interessantes, mas eu não sei dizer que marca deu certo ou não deu. Mas elas têm uma marcação a laser e as nacionais são pintadas. E esse pintado desbota conforme a esterilização. Enfim, bom que seja importada. American Eagle, Rufrid, essas coisas. Rufrid, do jeito que vocês acharem melhor. E aqui a gente tem uma bolsa periodontal de 4 milímetros. O que eu também queria que começasse a ficar, que vocês começassem a ficar muito conscientes da situação, olha só para esse periodonto. Ele não tá ruim, né? Ele tá bonito. E esse periodonto, olha só que gengiva grossa. Periodonto geneticamente espesso. Ele tem gengiva grossa e tem osso grosso. E quando tem um indício de inflamação, a gente não enxerga direito. A gente precisa ter um olho muito bem treinado. E não é nem treino de olhos, tá? A questão aqui é que a gente vai enxergar isso através da sondagem. Então, se o periodonto for fino, a gente vai ver mais inflamação por conta da transparência. Mas se o periodonto for espesso, não tem o que enxergue, só vai enxergar a sonda. Então, fico alerta aqui que a gente tem que sondar, tem que ter uma sonda periodontal no exame clínico. E se não quiser ter essa, pode ter o de outra marca, pode ter as nacionais. Tem uma sonda que é a sonda OMS, que tem uma bolinha na ponta, e ela tem uma tarja de entre 3,5 a 5 milímetros e meio. Antes da tarja de 3,5, ela é saúde,
De 3,5 a 5,5, uma doença periodontal moderada. E mais de 5,5, doença periodontal grave. Em outro post eu mostro essa sonda, mas o que eu quero dizer é que a gente tem que sondar e ponto final. Não adianta ficar no olhômetro. Quem ficar no olhômetro vai começar a identificar que a gente tem um rosa, 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 e a gente tem um ligeiramento de arroxeado. Mas isso é tão sutil que pode passar batido. Por isso é importante sondar. Outra coisa que eu queria que vocês passassem a enxergar, olha só o nível da papila interproximal aqui. Veja bem, esse paciente tem 50 anos, tá? Nível da papila interproximal tá alta. Claro que para um paciente super jovem estaria mais alta, mas aqui perdeu um pouquinho, aqui perdeu um pocão, aqui perdeu um pouquinho e aqui não perdeu tanto. Mas para um indivíduo de 50 anos está muito bom, né? E isso demonstra, então, que esse indivíduo não é suscetível, ele não tende a ter perda óssea. E aqui, como a gente tem um black space maior, a gente tem uma recessão maior, isso mostra que possivelmente aqui tem um problema e de fato tem, porque a gente sondou. Então a lição que fica nessa imagem é que a gente só vai conseguir enxergar problema periodontal com sonda. Não pode ficar só no olhômetro, porque se for periodonto espesso não enxerga. E a visão lingual é que ele tem uma recessão grande por lingual. Então, olha comigo e pensa, o que causaria uma recessão gengival somente na lingual de dentes antero e inferiores? Isso seria cálculo. Claro que não tem aqui, claro que ele já fez uma raspagem há pouco tempo, mas já começou a neoformar. E quando o indivíduo acaba ficando com muito tempo na presença de cálculo, esse cálculo causa uma recessão. Não é bem que o cálculo cause a recessão, mas o cálculo é placa bacteriana mineralizada. Sobre a superfície desse cálculo, a gente sempre tem uma irregularidade de superfície. Essa irregularidade acumula biofilme dental e que no que acumula biofilme dental, ele acaba ficando muito cheio de bactérias. E se são as bactérias periodontopatogênicas, isso causa inflamação e a inflamação causa perda tecidual. Isso daqui são marcas do passado de uma doença periodontal, de cálculo acumulado anteriormente. Olha, gente, a gente devia até fazer uma campanha para falar assim, não pode ter tártaro, né? Não pode ter tártaro, porque o tártaro causa recessão gengival. Pois é, mas a pergunta que a gente faria é, esse cálculo que se acumulou anteriormente seria responsável por essa perda óssea? Não seria. Então, essa perda óssea aqui, ela traria, assim, talvez uma rarefação óssea ao exame radiográfico. A gente vai ver que está menos denso aqui, mas não é isso que causou esse tipo de lesão. Esse tipo de lesão, sempre que a gente vê uma perda óssea assim inclinada, o nome disso é perda óssea vertical ou perda óssea angular. Quando a perda óssea é retinha, ela chama perda óssea horizontal. E quando a gente tem uma perda óssea inclinada, ela chama perda óssea angular. E toda perda óssea angular, ela é característica ou de uma perda óssea que está em andamento, em doença periodontal ativa, e neste caso, como no todo a gente não vê mais perda óssea, a gente não vai achar que isso seja doença periodontal. E mais, no exame clínico, a gente não vê sinais tão claros de inflamação. Tem um pouco, mas como é que a pessoa vai ter doença periodontal num dente só? Isso não tem. A doença periodontal é uma doença do desequilíbrio microbiano bucal e não é uma doença de um dente só. Portanto, duas coisas podem ser da perda óssea angular: ou doença periodontal ou trauma oclusal. Então, se a gente descartou a possibilidade de ser doença periodontal, e outra característica é que a lâmina dura, ela não está bem formada, mas a gente vê uma tábua óssea bem delimitada. Quando a gente começa a ter um aspecto esfumado de tecido ósseo, a gente vai desconfiar sim de doença periodontal. Outra coisa, antes que alguém me pergunte, nossa, esse dente tem que extrair, não vai extrair coisa nenhuma, tá? Por quê? Quando a gente avalia o nível ósseo,
a gente tem, por exemplo, 100% de nível ósseo aqui, e esse indivíduo, olha como o periodonto é espesso. A gente começa a contar 3 milímetros abaixo da junção cemento-esmalte. Como ele tem periodonto espesso, a gente vai ver que ele tem osso até o nível da junção cemento-esmalte e tem gengiva acima da junção cemento-esmalte. E aqui é 100%, daqui até aqui é 100%. Então, 100% de nível ósseo nesse dente e 50% seria mais ou menos aqui? Não, 50% seria um tiquinho acima, porque a gente vai entender que 50, como a raiz tem o formato cônico, 50% é um pouquinho a mais, para compensar a conicidade da raiz. 50% de nível ósseo aqui, 40% de nível ósseo aqui, 30% de nível ósseo aqui. Esse dente, portanto, ele teria mais ou menos uma média subjetiva, em torno de 80% de nível ósseo e mais. Esse acinzentado que a gente vê aqui ao fundo, ele indica que tem tecido ósseo circunjacente. Quando a gente vê uma perda óssea e a gente vê tudo preto, significa que ele tem uma perda óssea e é um defeito ósseo de 2 paredes, a parede lateral e a parede do fundo. Olha só, parede lateral e a parede do fundo. E aqui a gente tem 3 paredes, parede lateral, parede do fundo e uma parede que possivelmente é a parede vestibular. Com tudo isso de arcabouço ósseo, a gente tem potencial de neoformação óssea sim, porque o corpo tende a equilibrar esse nível ósseo desde que a gente esteja sem dano, sem trauma, sem a presença de micro-organismos patogênicos. Então, se a suspeita seria trauma oclusal, vamos avaliar o resto do caso aqui e a gente vai ver os movimentos de lateralidade. Então, eu queria que visse assim, olha só o periodonto espesso, olha só. Isso daqui é um senhor de 50 anos, tá? Se fosse uma moça jovem, bonita, com um sorriso alto, obviamente a gente ia começar a pensar no aumento de coroa clínica estético para até melhorar o contorno da proporção dos dentes. Mas para este homem, não é isso que incomoda. Ele vai fazer tratamento ortodôntico por conta do desvio da linha média e pela vontade de fazer uma reabilitação estética aqui. Enfim, o que a gente tem que ver é que a gente pede para o paciente fazer os movimentos mandibulares, a gente pode usar um afastador e nesse afastador a gente pede para ele fazer lateralidade direita, fotografa ou filma, lateralidade esquerda, protrusão e com afastamento e com filmagem a gente consegue ver muita coisa. Obviamente, o padrão ouro ideal seria a montagem em articulador em caso de uma reabilitação. Mas nesse caso, como a gente está querendo ver o que estaria acontecendo, me chama atenção o canino, que é um dente tão espesso, ter tudo isso de desgaste. Esse paciente é um bruxômano severo e o bruxismo noturno acaba causando tudo isso de desgaste. Olha só a quantidade de desgaste que ele acaba tendo aqui. E isso, como desgastou na lateralidade, quando começava a fazer desoclusão em canino, desocluo em canino, gastou. No que gastou, começou a bater os incisivos anteriores. Então, olha, começou a bater, bate aqui, bate aqui, bate aqui, e isso de um lado e do outro também. E isso é trauma oclusal. Dentes anteriores não são tão prontos para conseguir tamanha força de lateralidade no bruxismo. E por conta disso, isso precisa ser corrigido, porque se não for corrigido, simplesmente não vai resolver o problema periodontal. Então, olha, de um lado e olha aqui do outro lado. Do outro lado, a lateralidade, olha, ele faz a desoclusão, em algum momento pega em cheio nos centrais. Isso não poderia estar acontecendo. Portanto, isso aqui vai resolver o dia que a causa for removida. A causa removida seria impedir que o paciente tenha a formação de cálculo de novo. Então, como é um paciente suscetível à doença periodontal, é suscetível, ele forma cálculo, tende a ter recessão, precisa cuidar. Enquanto estiver sob cuidados ortodônticos, tem que passar por uma manutenção periodontal mais rigorosa, mais próxima. E não adianta a gente dizer para o paciente, olha, vem aqui quando der, venha de 6 meses. Não, ele vai vir dentro de uma periodicidade programada e a gente vai dizer antecipadamente para que o paciente consiga se preparar para isso. Não pode ficar com o aparelho ortodôntico com cálculo,
porque isso é grande risco de inflamação, não pode ter. E por conta disso, ele precisa estar dentro de um programa de manutenção preventiva. Olha, eu não sei fazer um programa de manutenção preventiva, tem dificuldade, o paciente não volta. Então é o seguinte, o Pério Diária tem um curso, que é o curso online Pério Diária. Se você ainda quiser saber direitinho como é que faz, espera abrirem as vagas, porque a gente ensina como a gente vai conseguir fazer essa manutenção que funciona, como a gente estabelecer um método para que ele retorne, o que a gente vai falar, que horas a gente vai falar, e isso vai garantir para o consultório uma tal de venda recorrente, ou isso vai ter um caixa pingando todo mês, porque são os pacientes de manutenção. E mais, você vai fazer a ortodontia com tranquilidade, porque daí fica sem o risco de, e se o paciente não vir, e se o paciente não colaborar no programa de manutenção periodontal, a gente contorna todos os problemas e consegue fazer essa orto com segurança. Enquanto tiver sob ortodontia, tende a ter uma diminuição do bruxismo. Isso é bruxismo noturno, é muito forte. Tende a ter. Uma outra possibilidade é a reconstrução dessa guia em resina composta, que eu não recomendo muito porque ele gasta muito rápido, mas o ideal seria a restituição da guia canina com cerâmica e aí colocar uma placa de proteção noturna para que ele não venha a quebrar nenhum dente ou causar algum outro dano, porque esse paciente ele tem a chance de ter algum problema. Olha, pode usar placa? Até pode, mas tem o risco de que se o paciente esquecer, perder, parar de usar, começa a bater de novo e a gente começa a ter uma piora dessa condição de perda óssea. Precisa instrumentar, precisa tornar a superfície radicular biocompatível, mas se a gente não conseguir tratar a causa, a gente não vai ter resultado. Ou seja, terapia periodontal ela é sempre voltada à causa, seja a causa bacteriana, seja a causa traumática. Então aqui nós temos um somatório de duas coisas, que é a perda óssea da lingual causada pelo acúmulo de cálculo e a gente tem o trauma oclusal, porque estava batendo forte aqui em movimentos de lateralidade. Se a gente não conseguir contornar isso aqui, não vai ter sucesso em longo prazo e isso daqui vai ser progressivo. Então, quando às vezes as pessoas falam assim, a doença periodontal é sempre progressiva, não adianta, por mais que a gente trata, não vai resolver e no fim vai perder o dente. É progressiva ou você não está sabendo tratar direito? Será que não haveriam outras coisas da periodontia que estariam faltando no seu entendimento? E daqui a pouco eu vou colocar o outro vídeo que ele está em preparação, que é sobre a terapia de manutenção preventiva. Até quando que a literatura está falando sobre a capacidade de manter os dentes na boca após o tratamento periodontal? É muita coisa boa que está sendo falada. Então, se as periodontites estão progressivas, sem controle, talvez tenha alguma coisa errada. Então, respondendo a pergunta inicial desse post pode ir para a ordem com essa perda óssea? Pode, desde que os fatores que levaram a essa perda óssea sejam contornados. E neste caso, é a recessão pelo acúmulo de cálculo, que não pode, ele tem que estar sob um programa, e a outra é o trauma oclusal. E aqui eu te convido a deixar aqui o seu joinha, o seu comentário, comenta. Se você tem um caso, o que você falou, o que você tem de dúvida, pode colocar dúvida aqui, pode mandar dúvida no meu direct do Instagram, que dentro do possível eu respondo para todo mundo. Porque a proposta do Periodiária é exatamente valorizar a periodontia, melhorar a saúde bucal da população através de você, dentista. Porque através do seu conhecimento, muita coisa vai poder ser diferente na pele.